Fala, empresário! A gente está aqui hoje reunido para mais um episódio do A10 Talks. Hoje um tema muito especial que me remete muito à minha trajetória como empresário de food, como funcionário de food também, que eu comecei numa escola que levanta muita bandeira do tema que a gente vai falar hoje, que é encantamento, fidelização, tratar as pessoas como elas merecem dentro do ambiente de food e sem perder o lado estratégico do negócio. Então, sem mais delongas, eu trago como convidado hoje Hernandes, pai do Esquina. Hernandes, prazer imenso estar com você aqui hoje. Obrigado por ter dedicado teu tempo para a rotina de dono de restaurante, que é acelerada. A gente que te acompanha na rede social, vê o quanto que você está na correria, com essa movimentação da loja física e também do digital. A gente vai falar muito sobre isso. Cara, conta um pouco pra gente, para quem não te conhece, um pouco da sua história, da sua trajetória. Acho que principalmente tem muita curiosidade em saber em que momento que o pai do Esquina virou essa chave de que encantamento também era estratégia e que isso virou parte do teu posicionamento também. Seja muito bem-vindo. Que legal, cara. Obrigado pela oportunidade primeiro. É muito bom estar aqui falando um pouco sobre o que eu amo, sobre o que eu gosto, que é como atender bem o cliente, como você consegue melhorar o dia das pessoas todos os dias trabalhando com atendimento. Isso é o fantástico, né? Eu vim de restaurante desde os meus 17 anos, hoje com 35, são 18 anos dedicados a restaurante e é o que eu sei fazer. E quando eu me percebi que eu podia trazer isso para o meu bairro, podia trazer isso para o meu lugar, e por que não melhorar o atendimento do meu lugar? Foi aí que o pai do Esquina falou, caramba, eu posso trazer isso aqui, as coisas que a gente faz aqui como atendimento, eu posso levar para dentro do meu bairro. E hoje eu carrego isso como propósito, de quase levar como trazer dignidade também, entregando um atendimento de valor e de qualidade para dentro do meu bairro. Esse tema é muito rico, porque eu acho que, ao mesmo tempo que parece que o atendimento é algo obrigatório dentro dos negócios, né? A gente parte do princípio que se você vende comida, você tem que cuidar bem do cliente. A gente está numa cidade onde isso é um grande desafio, né? Exato. Você que vem de outro estado, a gente estava falando um pouco antes do episódio, o que você acha que faz com que o Rio de Janeiro, que é um país de praia, dessa cultura de turistas, a gente tem essa trava do atendimento e quem faz isso bem acaba se destacando muito dos outros negócios. Por que isso, na sua opinião, Hernandes? A gente tá numa época do mundo muito doida, né, cara? Quem faz o simples se destaca. Quem trata bem as pessoas é diferente, se destaca, é tratado como bom atendimento por estar entregando o simples. A gente tá numa época muito doida da vida, tá tudo muito acelerado. E a gente tinha essa dor. Eu tinha essa dor de que o atendimento do Rio de Janeiro poderia ser melhor. Por que a gente vai a São Paulo, todo mundo trabalha com tanta vontade, a gente vai ao Nordeste, tá todo mundo querendo entregar o seu máximo, querendo entregar o seu melhor, e no Rio de Janeiro não era assim. Era tudo parecia que era algo forçado, não estava fazendo. Claro, a gente tem as suas exceções, tem muito lugar que atende bem, mas nem sempre é assim. Parece mais algo cultural, parece algo que já vem da época do Cartola, a época da malandragem, é tudo de qualquer jeito, vou dar o meu jeitinho, vou fazer desse jeito aqui. E isso vai criando um certo bloqueio. Isso cria um certo bloqueio por quê? Cara, vamos fazer de qualquer jeito, não preciso entregar o meu máximo aqui. Já é assim. Alguém vai me passar para trás a qualquer instante, é o que parece, vai ser na praia, vai ser num restaurante, vai ser em qualquer lugar. E quem vem com esse espírito hospitaleiro, mesmo de outros estados, ele precisa entrar nessa realidade, porque é a realidade do Rio de Janeiro. O atendimento não precisa ser tão bom, vamos fazer de qualquer jeito, é desse jeito aqui a gente vai entregar. Isso me doía muito. E quando eu comecei a trabalhar com atendimento, eu tive uma ótima escola que eu entendi que não precisava ser daquele jeito. Vai quase de encontro em tudo que eu tô falando aqui. Eu trabalhei dentro de um restaurante onde o atendimento era completamente diferente. As pessoas olhavam no olho, as pessoas respeitavam uns aos outros, elas cuidavam dos clientes e os clientes voltavam ali por isso. Voltavam procurando as pessoas pelo nome, já sabiam o prato que elas iam pedir. Então existia esse tipo de cuidado. E eu tinha essa dor porque dentro do meu bairro nunca foi assim. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro é exatamente o que eu estava acabando de retratar aqui para você. É exatamente assim. Tudo chega de qualquer jeito à Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é um fato. O mesmo profissional que entrega um trabalho de excelência na Zona Sul, quando ele vai para a Zona Oeste para entregar o mesmo trabalho que ele tem que entregar, só que é para um público de ticket menor, ele entrega de qualquer jeito. Te dar um exemplo, por exemplo, de um pedreiro que uma época foi na minha casa e me marcou muito. O mesmo pedreiro que fazia um serviço de excelência, eu sabia do serviço que ele entregava, foi à minha casa e quebrou a parede ali, deixou tudo no chão e não limpou.
Na Zona Sul, ele bota um coroqui no pé, quando termina ali, ele limpa, mas não, vou fazer de qualquer jeito na Zona Oeste. E a minha pergunta era, cara, por que quem é da Zona Oeste não pode receber esse tipo de atendimento? Legal. Por que da Zona Oeste não pode? E aí eu tinha essa dor comigo. E quando eu tive a oportunidade de abrir o meu negócio, foi exatamente com esse propósito. Eu vou trazer isso para o meu bairro. Não só uma gastronomia de qualidade, mas um atendimento de qualidade, quase entregando dignidade para o bairro. No começo, quando a gente começou ali fazendo isso, a gente começava a atender o cliente, chamar ele pelo nome, se preocupando com ele, ouvindo ele. Era quase ele olhar pra gente, ele começava a olhar, parava e falar... O que tá acontecendo, não, né? Por que esse cara tá me tratando desse jeito? Exatamente assim. E a gente se destacou por isso, fazendo o simples. Não tem nada, a gente não inventou a roda, é fazendo o simples, cuidando dos outros. Eu acho que não é o simples, Hernandes. Talvez era o simples para você que vinha dessa escola, mas a gente como consumidor... Eu venho de uma escola também, que é o Outback, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, que vem da escola do McDonald's, que tem essa metodologia, né, de reprodução, de comportamento, de a forma como você multiplica lojas e não perde a essência do humano. Mas talvez para a gente isso seja natural, mas no negócio como um todo hoje, e você trouxe um ponto aqui interessante de bairros. Eu navego por todos os bairros, acho que você também. Não é mais assim. A gente percebeu que o atendimento ele vem decaindo, inclusive em bairros onde era comum. Aqui, Barra da Tijuca, Zona Sul, Niterói, Leblon, lugares onde tinha muito essa... É claro que a barra está mais alta porque tem muita competitividade, o atendimento é um grande diferencial, mas eu ainda sofro de ser mal atendido em lugares caros. E às vezes eu vou num lugar mais simples, e eu sou recebido de uma maneira tão humanizada, a comida às vezes nem é extraordinária. A comida é boa, ela chega rápido, claro que isso conta, mas você ser lembrado, você ser chamado pelo seu nome, o nome é a palavra mais importante. Quando o garçom ele entende isso, ele fala o nome da pessoa, ele lembra o nome da pessoa, pô, Hernandes, você voltou, cara, seja bem-vindo, pô, é teu filho. Aquilo gera uma conexão humana que vai muito além de comida. Nós não estamos num negócio de comida, né? Nós estamos num negócio de gente, de números, de matemática e de muito processo, metodologia, porque isso que você está trazendo é algo que Hernandes criou, né? Você construiu para a tua marca. Sim. Como é que você expande isso, cara? Hoje eu até vou fazer um gancho, uma pergunta dupla. Eu vejo muito o empresário quando vai expandir, ele se preocupar com maquinário, ele se preocupar com decoração, né? Hoje tem empresas maravilhosas para isso, inclusive FM Kitchen, Fábio, obrigado. Cara que monta cozinhas aí, sensacional. Tem muito profissionalismo hoje no mercado para montar a estrutura. Mas quando a gente fala de atendimento, de cuidar de gente, de treinamento de equipe, eu sinto que isso é visto como um custo. Já não tem mais o mesmo valor na balança do empresário. Você tem essa percepção, cara? Total. Hoje tem até um dado, inclusive, que no Brasil tem 27 milhões de CNPJ, mas só 8% desses dão treinamento para os seus funcionários. A gente resolveu capacitar o nosso funcionário desde o início. Então a gente veio com essa filosofia que, em segundo ponto, era... A gente não abriu o negócio só pela grana, a gente abriu o negócio com um propósito. O primeiro propósito era entregar dignidade, não só como atendimento, mas poder capacitar pessoas ali dentro do bairro. Então hoje a gente tem essa filosofia de formar. Seja formar um próximo empreendedor lá dentro, um próximo gerente de algum outro restaurante, ou alguém que vai se capacitar ali dentro, como a gente tem dentro do nosso negócio, chefe de cozinha, líderes que já se formaram ali dentro do nosso negócio, formado por nós e formado pelas escolas de fora. Então a gente tem como responsabilidade trazer isso para ele. Quando a gente traz isso para o funcionário, quando a gente entrega para ele treinamento, a gente entrega que ele vai crescer, que a gente vai capacitar ele, que a empresa está crescendo e ele vai crescer junto, é uma forma de até você reter o funcionário. Mas as empresas não olham dessa forma, principalmente no food, porque a rotatividade é muito alta. Então, é natural que isso aconteça quando um funcionário entra. Ele percebe que ali ele não vai aprender, que ali ele não tem expectativa de crescimento, que ele está ali só pela grana, ele não vai ficar. Muita gente reclama hoje da geração Z. Cara, o problema hoje é a geração Z. Cara, 80% dos meus funcionários hoje são geração Z. E são excelentes funcionários. Tem problema em todas as camadas, em todas as gerações. O problema é que a gente não está pronto para liderar essa geração. Eu tinha muito problema quando eu era gerente há 12 anos atrás. Se eu tivesse a mesma mentalidade que eu tenho hoje, na pandemia, eu teria muito problema. Então, a sociedade evolui. A gente precisa evoluir junto com a sociedade. A geração Z, ela tem um grande problema, como muitos falam. Ela questiona muito.
Ela é mais corajosa, né? Ela sai com mais facilidade, ela não tem tanta preocupação de perder estabilidade. A geração Z não tá ali só pela grana, ela não tá ali só pela estabilidade. Ela quer crescer junto, ela quer aprender, mas ela quer que tenha algo, um propósito ali dentro. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo de bem para a sociedade? É isso que ela quer entender. Ela não tá ali só por estar. Porque antigamente, quando eu era gerente, há 12 anos, o cara ficava comigo, entrava e ficava 1 ano e meio comigo, porque ele tinha medo de sujar a carteira. Hoje em dia isso não existe mais. O cara entra contigo, ele tá com 15 dias. Se ele sentir que ele não vai crescer naquela empresa ali, irmão, ele sai fora. Ele vai sair fora. E é isso que acontece. E o líder não consegue entender isso. Se você não der treinamento para esse cara, se você não capacitar ele, se você não mentorar esse cara, que é o trabalho do dono hoje, é quase que um dia um mentor, você tem que mentorar ele aí, ele vai te deixar, pô. Ele vai trocar por um salário menor, às vezes. Você me fez lembrar de um episódio real com um dos nossos clientes da consultoria, já está com a gente há muito tempo. E tem sempre essa queixa de turnover de equipe, dificuldade para contratar. E eu fui conversar com ele na loja, fui fazer uma visita com ele na loja, e eu fui tocar no tema do motoboy, porque ele tem um fluxo de delivery relativamente alto. Falei, cara, como é que você trabalha teu entregador? Porque o delivery é muito forte, o entregador, ele acaba sendo o garçom do negócio, né? Ele falou, não, gente, entregador eu fiz uma área separada para eles, por fora, eu nem passo lá. Eu não quero me estressar, ele tem a área dele, ele entrega o pedido dele, ele tem um supervisor de logística, mas eu nem vou lá. E aí ele tem esse questionamento, que é isso que você está trazendo. Pô, a mão de obra é ruim, tá difícil de contratar, mas quando você senta com esse empresário para ir na essência, tudo bem que é difícil você montar equipe no nosso segmento. É um segmento duro fisicamente, né? Você trabalha em pé, feriado, final de semana, à noite, picos de movimento, aí acalma. Então não é um segmento para qualquer um, é uma grande escola. Quem trabalha bem com restaurante, trabalha bem com qualquer área. Isso é inevitável. É um MBA de qualquer segmento, trabalha com restaurante. Mas se você não cuida de gente, a chance de o seu negócio não crescer e até morrer, porque comida não segura nem equipe, nem cliente. E numa era hoje onde a gente tem cada vez mais acessibilidade, onde o cliente ele acha restaurante com muito mais facilidade através disso aqui, se você não tem um diferencial humano, você não se desenvolve. Mas já que todo mundo comunica isso, por que você acha que não é aplicado? É não saber fazer, não ter tempo de fazer, porque o empresário está muito ocupado? Por que você acha que isso na prática a gente vê pouco? Então, cara, primeiro que a gente quer que o funcionário atenda muito bem o nosso cliente. Mas a gente não atende muito bem o nosso funcionário. A gente não cuida do nosso funcionário. Quantas vezes o empresário que está reclamando do funcionário sentou com ele e perguntou, cara, qual é o teu sonho? O que você quer fazer daqui a 3 anos? A gente tem uma dinâmica lá dentro do Esquina que a gente chama de mesa 28, que toda quinta-feira a gente chama 3 funcionários para sentar e perguntar como é que tá a rotina dele, como é que tá a família, qual o sonho dele, o que ele quer fazer daqui a 3 anos. Porque às vezes nem o pai desse cara perguntou para ele, para mostrar que você tá junto. Vai além do salário. Quando você entrega esse tipo de salário emocional, verdadeiro e genuíno, não só da boca para fora, é mais difícil esse cara te trocar. Porque a relação de líder e liderado, ela tem que ser uma concessão. Ele tem que te dar o direito de liderar. Ela não é imposta. E quando você cria essa relação emocional, é muito mais difícil ele te trocar por R$500, por R$1.000. Quando você cuida do teu colaborador, desse motoboy, como ele está falando, você dá uma área mais digna para ele, pergunta como é que tá o dia dele, senta ali com ele para trocar uma ideia genuína. Quando você chega, você vai lá dar uma boa noite para esse cara, olha no olho, pergunta como é que tá o dia dele, isso muda. Porque mostra que não é só negócio. Ele não vai te trocar por R$1.000, como eu falei, por R$500. Ele vai entender que, cara, a empresa lá, eu não vou ter esse tipo de conexão. Aqui tá crescendo, eu posso crescer junto. Ele tá junto comigo porque eu precisar. Porque às vezes, quando tu pergunta para um cara, qual o teu sonho? O sonho do cara é tirar uma habilitação. O sonho do cara é fazer um curso técnico. Cara, teu sonho é fazer um curso técnico de gastronomia? Pô, cara, eu vou pagar a mensalidade. Vambora. Vou pagar essa mensalidade, tô junto contigo. Tá junto comigo? Tá, esse cara não vai te trocar por conta de dinheiro, pô. Mas às vezes vai acontecer também. Não é uma regra. Pode ser que aconteça, vai acontecer. É de ser humano para ser humano. Mas quando você faz esse tipo de serviço, é muito mais difícil que aconteça. A gente disparou recentemente uma pesquisa usando a plataforma da Repedil para fazer uma pesquisa de satisfação com o cliente. Inclusive, valeu Repedil,
patrocinador aqui do podcast, fazendo isso aqui acontecer. Fernando, Francisco, todo o time, obrigado mais uma vez. E é uma ferramenta que a gente usa para fazer segmentação para venda, mas a gente tem usado muito para ouvir o consumidor final. Que aqui a gente está falando sobre equipe, a equipe constrói a marca, a equipe mantém a marca, a equipe faz a marca perdurar com a mentalidade do dono ou com a mentalidade do grupo, quando já vira um grupo. Mas o cliente na ponta, ele também é um multiplicador. E gente que vê um lugar onde pessoas são cuidadas, elas tendem a se sentir melhor ali. Se eu vou num restaurante e eu vejo uns vídeos seus treinando comigo em tempo real ali, o sombra, né, que vai junto para a mesa. Eu vivi também muito isso. Fui sombra de restaurante que eu ficava ali, fazia prova de cardápio e tudo. E o cliente ele se interessava, pô, por que você está de sombra? Como é que funciona isso? Passa muita seriedade dentro do negócio. Isso, Hernandes, isso é método, isso é característica do empresário. Existe a possibilidade de equilibrar eficiência com hospitalidade? Porque muito. A gente tende a misturar. Ou eu sou muito eficiente, eu sou muito rápido, ou eu sou hospitaleiro, mas vira aquela conversa, vira uma coisa muito informal. Como é que quebra isso, cara? Não, total, cara, total. E eu passei exatamente por isso. Teve muitas coisas boas que eu aprendi dentro do restaurante e teve outras que eu falei, isso aqui, quando eu abrir um restaurante, eu não vou levar para dentro do restaurante. As coisas boas, uma delas foi isso. A gente tinha treinamento de cardápio dentro do restaurante, tinha prova para subir para garçom dentro desse restaurante. Então era levado muito a sério todos esses métodos aqui. O que eu podia levar de bom? Isso a gente levou de bom. A gente tem treinamento lá dentro, inclusive lá todo garçom tem a responsabilidade de toda segunda-feira trazer 3 problemas e 3 encantamentos que ele levou para o cliente. Então cada garçom senta na mesa e ele traz os 3 problemas. Então ele traz o primeiro problema e todos os outros garçons vão resolver esse problema. Então são 3 problemas, são 8 garçons tirando o problema de todo mundo e aí a gente vai fazendo um manual de crise. Hoje dentro do Esquina tem um manual de crise. Então quando cada problema que acontecer ali dentro, a gente sabe como resolver e da forma que a gente vai resolver. Quando ele traz esse problema, cada um resolve. Depois eles mesmos sentam junto e falam, essa é a forma que o Esquina resolveria esse problema. E aí a partir dali, essa é a forma que ele vai resolver quando aquele problema surgir novamente. Qualquer um deles. Por quê? Pode ser que os outros 7 não tenham passado por esse tipo de problema, mas agora eles já sabem como resolver quando passar. Por exemplo, a gente tem um problema lá dentro do manual que nunca aconteceu, como larva no alface. Nunca aconteceu. Mas pode ser que aconteça. Todo mundo já sabe como resolver. Esse é o grande problema. As pessoas, os garçons não sabem como resolver o problema. E quando o problema acontece dentro do restaurante, é uma mega oportunidade de tu encantar o cliente ainda mais. Mas sabe qual o problema que não acontece? Aí vai por outro lado que eu falei que não levaria para dentro do meu restaurante. Foi a burocracia que é criada dentro do restaurante de uma forma desnecessária, na minha opinião. Que é o quê? Aconteceu o problema na mesa, o garçom chama o gerente leva para o chefe de cozinha, o chefe de cozinha devolve para o gerente. Quanto tempo isso demora para acontecer e a frustração do cliente que já está ali... tá puto, já quer ir embora. O cliente está ali com um problema, o problema que aconteceu, que poderia ter sido resolvido, só vai agravando. Então lá dentro do Esquina, a gente quebrou essa burocracia. O garçom, quem resolve o problema é quem está mais próximo. Aconteceu o problema, o garçom vai direto na cozinha, em contato com o chefe de cozinha e só volta para a mesa quando ele resolveu o problema. Não tem aquela de daqui a 5 minutos vem, daqui a 2... Não, é na hora que resolver ele já volta para a mesa. Então ele resolveu o problema, volta para a mesa. Depois disso ele vai falar pro gerente ir à mesa e trazer um respaldo. Falar o que aconteceu ali. Ele vai entender a situação. E aí a gente consegue encantar o cliente dessa forma. Seja o gerente dar o prato para ele, dar a conta, não sei o que vai acontecer. Mas a gente mostra para o cliente que a gente quer resolver o problema, tá pronto para resolver, e que se acontecer algum problema com o produto ali, pra gente o produto tanto faz. O produto não é o problema pra gente e nunca foi. Porque um produto eu consigo precificar. Um cliente jamais eu vou conseguir precificar. Eu não sei quantos clientes ele vai impactar negativamente. É aquela frase que é genuína de falar para quem foi no teu restaurante tem uma experiência negativa por algum motivo, eu me importo com você. Você não é só mais uma cabeça que está aqui consumindo um ticket médio e vou improvisar uma resposta e vou mandar um recado, porque quando vem essa escadinha do chefe para o gerente, às vezes é um recado, fui lá, falei com o gerente, ele falou que você não precisa pagar o prato. Exato. É um efeito que pode ser até o contrário. Bom demais. Eu falei para vocês que ia ser bom, cara. Hernandes, quando a gente vai pro viés de venda, né? A gente tá dentro de um negócio que depende de
picos de movimento curtos? Você tem... O seu restaurante só opera jantar ou vocês também Só têm jantar. almoço? Só jantar. Quem opera só jantar ou quem opera só almoço ainda precisa ainda mais trabalhar giro de salão, né? Ticket médio, venda sugestiva. Eu acho que além da hospitalidade, hoje eu também percebo muito, tanto com os empresários que nos buscam, quanto como cliente, que perdeu-se um pouco a técnica de ensinar a vender de uma forma positiva. Porque você tem o garçom que só anota o pedido, que te entrega o cardápio, que eu acho que hoje é 90%. Boa noite, seja muito bem-vindo. Quando fala, seja muito bem-vindo. O nome é muito raro. Ó, esse é o nosso cardápio. Quando não fala, tá no QR Code. Como é que você combina encantamento com a venda, produtividade? Você recomenda o empresário trabalhar? O empresário que está vendo a gente hoje, que está começando um negócio, é bonificação, é comissionamento, é campeonato? O que você recomenda para... O primeiro ponto que eu acredito sobre venda é o seguinte: a gente compra de quem a gente confia. É ou não é? Você vai entrar dentro de uma loja de roupa, um exemplo, chega lá, o vendedor é alguém que você não conhece. Cara, tu já cria um certo bloqueio de falar, esse cara vai querer me vender o mais caro, esse cara vai querer só ficar me vendendo aqui, eu não confio nesse cara. Ele tenta ganhar aquela certa proximidade, mas é muito difícil que isso aconteça. Agora, imagina o mesmo cenário sendo um vendedor que é um amigo seu, que você já conhece. Esse cara não vai indicar uma coisa que é ruim pra você. Esse cara vai querer indicar algo que te agrade, que você goste, é ou não é? Com atendimento ao cliente, com o garçom, é exatamente igual. O cliente precisa confiar no garçom para ele vender o que ele quiser. A partir do momento que o garçom ganha confiança, ele vende o que o garçom quer. Mas o problema é que o garçom não tem que vender o que ele quer, ele tem que vender o que é melhor para o cliente, para essa confiança aumentar e ele voltar mais vezes. O jogo não é vender o mais caro, o jogo é vender várias vezes, fazer aquele cliente voltar várias vezes. Que é o jogo do LTV, ele está voltando ali várias vezes, o jogo da recorrência. Quantas vezes aquele cliente vai voltar e vai te recomendar para outras pessoas? Porque imagina a mágica do cliente te recomendar para outras pessoas. Recomendar não é indicar, não é, cara, vai lá no esquina, não é. Cara, se você for a Guaratiba, você não pode deixar de ir no esquina, que lá tem um garçom que, irmão, o cara é muito bom. Então isso é recomendar. Esse é o jogo que a gente tem que jogar. Então quando o cliente entra dentro da nossa loja, o primeiro passo que a gente tem que dar, inclusive a gente chama de recepção agressiva, quem estiver mais próximo da recepção tem que pular nesse cliente e falar: olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, com um sorriso na voz, e levar ele para a mesa. Porque é nesse momento que vai impactar. Porque algo que ele já pode estar programando há muito tempo, de ir naquela loja ali, de chegar, de ir naquele restaurante, pode ser quebrado nesse primeiro momento, dele não dar nem esse seja bem-vindo, não ter nem um sorriso no rosto, de não ser acolhido. Que é o princípio da hospitalidade. Que é o que é hospitalidade? Receber as pessoas na nossa casa. Então, tu vai receber alguém na tua casa, tu não vai nem receber ele na porta. Depois que tu recebeu ele na porta, você tem a obrigação de saber o nome daquele cliente. Não só dizer o seu nome, mas saber o nome dele. De alguma forma. Pergunte, quando ele fizer o pedido do prato, você anotar, para você começar a gerar essa conexão dele de falar o nome dele. Depois que você falou o nome dele 3 vezes, tu já é íntimo dele, tu já é amigo. Ele já confia em você. Depois que você falou para ele que ele te pergunta, por exemplo, cara, o que você me indica aqui? O que as pessoas indicam geralmente? O mais caro, né? Exato. O mais caro. Então a gente fica até com medo de perguntar qual é o mais caro, que nem sempre vai vir o que é melhor. A gente tem que indicar o que é melhor para cada cliente. Algo personalizado. Eu vou até te falar, outro dia eu viajei com a Azul, né? E toda vez que eu viajo com a Azul é uma aula de hospitalidade. Desde que eu viajei a primeira vez eu comecei a perceber isso. Viajei com a Azul, companhia aérea. Todas as companhias têm os seus defeitos. Mas com a Azul, cara, comigo só foi acerto. Viajei com eles a primeira vez, e aí do meu lado tinha um senhor. E esse senhor estava tentando ler um livro, sem óculos, tentando ler, a aeromoça parou do lado e falou: o senhor está com dificuldade para ler? Só um minuto que eu já volto aqui. Ela foi lá dentro, não sei de onde ela tirou um óculos. Não sei se esse óculos é para longe ou é para perto, mas coloca ele aí. Ele colocou o óculos meio espantado, eu também. O que é isso? Aí ele: não, caramba, ficou bom, obrigado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, que negócio. Aí quando saiu, eu parei ela e falei: vem cá, isso foi uma atitude sua? Ou é algo treinado? Como é que isso funciona? Ela: não, a gente é reconhecido pelo atendimento. A gente tem um método aqui chamado que é o método OPA. Observe, perceba e haja. Eu observei, percebi e agi naquele momento. Ele estava precisando do óculos, eu dei o óculos para ele. Quando eu for viajar, eu vou viajar com... Qual companhia aérea que eu vou escolher quando eu vou viajar? Ela não encantou só ele, ela me encantou também. É acolhimento, isso é muito difícil.
Quando o cliente entra dentro da loja depois dessa recepção, o nosso trabalho, depois de saber o nome dele, é observar, perceber e agir. Observar em que sentido? Cara, se for alguém que está ali muito sério, muito fechado, eu não vou chegar ali brincando com ele. Agora, se for um cara que está ali brincando, a gente vai personalizar esse atendimento da forma que ele quer ser atendido. Eu vou me espelhar aquele cliente ali. Eu vou ouvir mais do que falar. Porque esse é o jogo do atendimento. É porque não tem uma bala de prata, né, Hernandes? Isso é rico demais, cara. Esses cases entre segmentos. Parece que existe um manual. Ó, você vai falar assim, você vai se apresentar, você vai apresentar o cardápio dessa forma. Acho que existe um script para conduzir, porque senão cada um ia improvisar do seu jeito. Mas é exatamente esse ponto que você trouxe. Você precisa entender primeiro quem está ali. Porque um restaurante e até um avião, você pode estar viajando porque você fechou um contrato, porque nasceu uma criança, porque alguém faleceu. Como você faz essa leitura? Você tem segundos para ler um cliente. E isso é perfil comportamental? Tem gente que não nasceu para ser um garçom de hospitalidade? Ou é algo que se ensina para qualquer pessoa? A verdade é que atendimento não é para todo mundo. Restaurante não é para todo mundo. Para trabalhar com restaurante, tem que gostar de pessoas. Tem que amar pessoas, inclusive como eu já tive pessoas que eu trouxe para o atendimento e eu percebi que ele não tinha um perfil de atendimento. E a gente colocou ele na cozinha e ele se saiu super bem. Ele queria participar daquilo ali que estava acontecendo, mas não era para ele. É de pessoa para pessoa. Para a pessoa trabalhar com atendimento, ela tem que ter, no mínimo, sensibilidade. Ela precisa entender, ter leitura, entender o atendimento. Vou te trazer mais um case aqui, que aconteceu há pouco tempo. Um casal chegou lá com um bebê, tinha ali uns 2, 3 anos de idade, chorando. No esquina isso? Não, chorando. Não, mas eles foram no restaurante. Perdão, esse já era outro. Esse tinha 4 anos de idade. Ele chorando dentro da esquina. O casal e a criança, essa criança tinha 4 anos de idade, ela chorando, não parava de chorar. O garçom foi lá dentro, que a gente já tem isso como prática, como script. Foi lá dentro, pegou uma batatinha de carinha pra ele, trouxe, colocou a batatinha, ele continuou chorando, não parou. Ele tava com a camisa do Homem-Aranha. O garçom foi lá dentro do bar, pegou um desenho do Homem-Aranha que a gente tem, que tem os nossos desenhos lá, um desenho do Homem-Aranha, o lápis de colorir, deu pra criança, a criança ficou olhando pra ele, parou de chorar na hora e começou a pintar o Homem-Aranha. Os pais ficaram olhando também, os pais vêm toda semana a partir disso, não deixam de vir e sempre atendido por esse mesmo garçom. Por quê? Ele teve a sensibilidade de agir naquele momento ali. Então, para você trabalhar com atendimento, não é você criar um script. A gente padroniza, a gente cria processo que pode ser padronizado, e a gente personaliza o que pode ser encantado. Isso era algo encantável. Encantar o cliente está nesses mínimos detalhes, não é fazer a roda. E além. É como eu falei, a gente surpreendeu o cliente. O que é surpreender o cliente? Surpreender o cliente é fazer por ele o que ele esperava que fizesse, mas não sabe como fazer. Então, nesse caso, esse garçom surpreendeu esse casal, encantou eles ali. Dificilmente ele não vai voltar. Tá no detalhe isso. Legal demais. Eu trabalho muito com delivery, né, Hernandes? Acho que eu fui de restaurante muito tempo, trabalhei para... Meu pai montou um restaurante, meus avós eram de restaurante, então eu fui restaurante familiar obrigado. Você quer sair, você pode sair sem dinheiro ou você sai com o dinheiro, mas você tem que trabalhar primeiro e depois de um determinado horário você pode sair com mesada. Então eu trabalhei na cozinha, trabalhei no atendimento, depois eu fui de grupos mais estruturados. E eu percebo que esse lado humano ele não tem poder aquisitivo, não tem classe social, gente quer ser bem cuidado em todos os lugares. É claro que você adapta um negócio, uma pessoa que está comendo um lanche rápido num fast food, num restaurante de rua, ela até pode estranhar um determinado tipo de atendimento, porque não está equivalente ao local onde ela se encontra. Mas a gente sempre esbarra na pessoa. Você acabou de falar aqui sobre perfil. Eu queria deixar um insight para você que é empresário, que acha que isso aqui faz sentido e quer aplicar no seu negócio. Até vou perguntar aqui para o Hernandes se ele já usou, que é o método DISC, a metodologia DISC. Ele é um teste que hoje você encontra gratuitamente. Se você está vendo esse episódio e quer receber esse link, pode deixar um comentário aqui embaixo que a gente manda genuinamente o link para você. Ele é um teste de múltipla escolha que você preenche, você passa para o seu candidato ou já colaborador preencher e ele vai dar perfis de comportamento. E hoje, com o uso da inteligência artificial, fica muito fácil de você fazer leitura. Você coloca dentro do Gemini, do GPT, faz um bom roteiro e ajuda muito a você não cometer
o erro de colocar a pessoa certa no lugar errado. Porque a gente que cuida de montagem de equipe, quantas vezes a gente não já tirou um garçom bom, achando que ele ia dar um bom líder, e a gente perde o líder e não dá para recuar? Quantas vezes a gente não tirou alguém de uma posição ou mudou alguém de área? E isso hoje eu acho que tem ferramentas que ajudam bastante. Você já chegou a usar algum tipo de solução assim, de teste? Então, cara, nunca. Sempre foi no feeling mesmo, no olho. A gente sempre teve a prática lá do seguinte. Desde que a gente abriu, inclusive, até vou começar a história aqui do começo, né? Quando a gente inaugurou, eram só eu e a minha esposa. E aí demoramos 3 meses, colocamos os primeiros funcionários lá dentro, de acordo com a demanda. E a gente não tinha controle, a gente não tinha processo e a gente não tinha principalmente liderança e cultura. Então, os funcionários chegavam a hora que queria, não tinha uniforme, eu não conseguia cobrar eles porque eu não queria me indispor, eu queria ser aquele gerente, aquele dono, né? Aquele líder bonzinho para não me indispor com ninguém. E aí, chegou um belo domingo, eles faltaram, deixaram a gente na mão, só ficou eu e ela, foi um caos. No final da noite eu chorei, falei que não queria mais e desisti daquilo. Ela falou, não, hoje a gente vai mostrar que a gente não depende de funcionário, a gente vai corrigir tudo que a gente está fazendo de errado. A gente não vai colocar qualquer um aqui dentro. E aí, a gente demorou mais 15 dias, continuamos sofrendo, contratamos esse primeiro funcionário, que inclusive o nome dele é Felipe. O Felipe começou a trabalhar, eu tive uma conversa com ele. A primeira vez que eu fiz uma desconstrução do funcionário. E até hoje eu faço essa desconstrução quando ele vai entrar lá dentro. Que é o seguinte, eu falo para ele o seguinte, aqui a gente tem alinhamento de feedback olho no olho comigo uma vez por semana. A gente tem treinamento de equipe toda sexta-feira, que é 10 minutos, a gente faz um briefing ali de atendimento, um treinamento. Segunda-feira a gente tem outro treinamento de equipe. Para mostrar para ele que aquilo ali vai existir, não pega ele de surpresa. Toda vez que acontecer um problema, toda vez que você errar, a gente vai ter um feedback, olho no olho. A gente reconhece, ajusta e a gente cobra, que é o nosso método de hack de feedback. Então a gente reconhece onde ele está acertando, a gente ajusta e depois a gente cobra. Então a gente mostra para ele dessa forma que não é pessoal. A gente está cobrando porque a gente quer que ele melhore. E aí, botei o Felipe. Depois de 15 dias, eu botei o Paulo. Hoje, o Paulo é o nosso chefe de cozinha, cuida de todas as lojas depois de 10 anos. O Felipe é o nosso líder do nosso CD. E assim, a gente foi construindo os nossos pilares. Mas muito alinhado com uma cultura muito forte, deixando de ser permissivo com o que permitia. Resumindo, eu nunca fiz um método de DISC, mas eu deixei de contratar as pessoas pela habilidade. Comecei a contratar as pessoas pelo caráter e comecei a ser um líder justo. Deixei de ser um líder bonzinho. Porque quando você é um líder bonzinho, você é tirado como bobo. Quando tu é um líder justo, cara, o cara vai entender que eu tô errado. Esse cara me reconhece quando tem que reconhecer. Ele ajusta quando ele tem que ajustar. E ele cobra quando ele tem que cobrar. Ele é justo. E a justiça, ela não tem que ser boa pra mim e boa pra você. Ela é justa. Tu vai passar numa avenida num radar de 80 e a 100 por hora e o radar não vai pensar, cara, vou ser justo com esse cara porque ele tá atrasado, não vou dar uma multa. Não, ele vai ser justo. E ser justo, ser um líder justo é exatamente isso. Tu não precisa perder os seus princípios. Tu não precisa deixar de ser bom, mas tu tem que ser justo. Assim você consegue construir uma equipe forte. Legal. E a gente vem do restaurante... Lá de trás, o restaurante vem do meio militar, né? As grandes operações de food foram montadas na época das guerras para alimentar os soldados e tinha muito aquela, sim, chefe, não chefe, aquela coisa ali mais séria, um meio muito masculino, o que acabou levando o restaurante para um lado até um pouco hostil na forma de tratar pessoas. E aí quando a gente vem muito com essa filosofia de gente, cuidar, hospitalidade, eu acho que isso é um choque para alguns negócios. Mas o que você está trazendo para a gente, Hernandes, inclusive de uma maneira muito lúdica, né, que faz parecer simples. A gente começou aqui o podcast e você usou essa palavra. É o simples bem feito, é o básico bem feito. Só que você percebe, você que está aqui acompanhando a gente, que tem um método por trás. Isso aqui não é improviso. Você fazer isso perdurar não pode estar só na teoria, não pode estar só no seu manual de marca ou no seu onboarding. Você precisa dedicar tempo e energia para multiplicar, para repetir. É repetição. Assim como o cliente é recorrência, treinamento é repetição, é exemplo. Você falou sobre ser justo, sobre ser correto. É diferente de ser legal. Eu vejo muito empresário que por medo de perder pessoas, ele é permissivo, ele é tolerante, ele pisa em ovos porque ele tem medo da equipe deixar ele embora, só que ele acaba sendo flexível com um e com o outro não acontece da mesma forma e o efeito é até mais perigoso. Isso é muito valioso.
Hernandes, você falou há alguns minutos atrás sobre mesa 28. A gente estava falando de um outro tema. Cara, me explica, eu fiquei curioso com isso. Me explica um pouco mais o que é essa mesa 28. Legal, cara, legal, boa pergunta. A gente tem essa mesa 28 lá, onde a gente senta nessa mesa toda quinta-feira e escolhe ali 3, 5 funcionários para olhar no olho dele e entender como é que tá, se ele tá gostando dali. A pergunta é exatamente essa. E aí, tá feliz? Está gostando daqui? O que não tá bom para você? Porque o tá feliz hoje é uma quebra de expectativa. Porque toda vez que a gente recebe um WhatsApp, hoje, por exemplo, oi, tudo bem? E aí você responde, estou bem, e você? Às vezes tu nem tá bem, mas só responde que é algo automático, sabe? Então, não seja bem-vindo, não é e aí, oi, tudo bem? Não, tá feliz? É uma quebra de expectativa, porque fala, cara, será que eu tô feliz mesmo? Será que isso aqui tá bom pra mim? Qual o teu sonho? O que você quer fazer daqui a 3 anos, como eu falei? Você quer trabalhar em restaurante pra sempre? É isso aqui que você ama? Quer fazer uma faculdade? Porque, como eu falei, às vezes nem o pai dele fez essa pergunta pra ele. Imagina o patrão dele fazendo. E eu não delego isso. Sou eu mesmo, o Hernandes, que sento com cada um e faço essa pergunta. Porque eu sei o peso que isso tem. Eu sei como que eu queria que um patrão meu tivesse sentado comigo e tivesse feito essa pergunta. E por que fazer isso no salão, numa mesa, e não numa mesa no escritório de feedback? Tem um intuito por trás? Então, cara, eu sou um cara de salão mesmo. O único momento que eu pego o cara no reservado é quando que eu tenho que dar um feedback para ele. Então eu pego ele num reservado para não nem criar uma exposição sobre ele. Por quê? Que fique claro, né? Quando a gente vai elogiar, a gente elogia em público, e quando a gente vai cobrar, a gente cobra no privado. E aí você vai ganhando o respeito desse cara. Mas esse momento da mesa 28, ele já faz parte da nossa cultura. Então, quando cada um está sentando ali na mesa 28, eles já sabem o que está acontecendo. No início, eles se bloqueiam. Ninguém quer falar nada. Não, tá tudo bem, não sei o que e tal. E depois, quando ele vai ganhando essa confiança, ao longo do tempo, ele vai se abrindo para você. Ele ganha essa confiança. É, de fato, ganhar essa confiança. Talvez na segunda conversa seja do mesmo jeito. No mês seguinte, quando você conversar, ele vai se abrir. Fala, cara, tá ruim pra mim, meu ar-condicionado quebrou lá em casa, eu não tô conseguindo, não tenho grana pra poder consertar o ar-condicionado, e aí meu filho de 10 meses tá dormindo no calor. Não, cara, posso te ajudar, vou te ajudar nisso aqui. Então, são esses detalhes, cara, que fazem a diferença, esse cuidado, ele sentir que você tá tendo cuidado. Mas você só vai saber disso se você olhar no olho do cara. Mas as pessoas não param, porque a vida é muito corrida, a gente não dá esse tempo pra ele, e aí a gente conecta de novo com o atendimento. A gente não ouve o nosso cliente. A gente só quer ali fazer o script. Tirar o pedido, ir lá, vender o mais caro, voltar, trazer ele embora e criar rotatividade. Não, é ouvir, cara. A gente fala muito, fala muito. Doa 5 minutos do teu dia pro teu colaborador. O cara fala, cara, a vida desse cara é tão corrida, ele tá aqui 5 minutos perguntando qual é o meu sonho, o que eu quero. Então o game é exatamente esse. Legal demais. Você tocou no ponto do dono, né? O dono... Primeiro que eu acho que a mensagem que você passa aqui é... Feedback não é quando dá. Feedback tem que ser parte da rotina, nem que você faça 15, 20 minutos por semana. O colaborador não é quando ele te procura. O feedback você tem que ir até o colaborador. No início vai ter uma resistência, até por uma cultura de mercado de não fazer no nosso segmento, né? A gente vê muito feedback quando já está ruim a relação. Pô, deixa eu conversar com o fulano para falar que não tá bom. Mas feedback tem que ser uma rotina. Hernandes, cara, eu tenho acompanhado o teu crescimento exponencial no digital, inclusive estava falando com você no café aqui no nosso Coffee Break. Queria agradecer as marcas que trouxeram esse Coffee Break maravilhoso. Asa Rio, RN Salgados, Natural Rio, estava sensacional. A gente está aqui super satisfeito, estava realmente muito bom, muito obrigado. Qual é a minha pergunta? O empresário hoje... eu sinto que ele tem uma certa resistência, um bloqueio em expor suas fragilidades. E aí ele acaba vestindo uma máscara, uma roupa da pessoa séria, que não expõe. E nós estamos vivendo um momento de digital, né? Eu tenho acompanhado o seu crescimento e você provavelmente tem influenciado muitas pessoas a aparecer mais. E aí a gente vê um digital hoje frio. Eu até mostro um bastidor, mas eu mostro o perfeito, o real.
E eu tenho acompanhado que você tem ido por um caminho oposto. Eu vou mostrar minha fragilidade, eu vou mostrar falhas da minha empresa, eu vou mostrar pontos de oportunidade da minha equipe. Cara, isso é seu. Como é que você teve essa virada de chave do Hernandes que não aparecia, do Hernandes que estava ali na operação dele e do Hernandes que foi pro Instagram, cara? Conta isso pra gente. Isso é legal, cara, você falar, muito legal, porque a gente entrou no Instagram, na verdade, em 2018. Não o Hernandes, mas o Esquina precisou entrar no Instagram em 2018. A gente estava a nossa loja matriz, ela fica dentro do bairro, então não é o melhor ponto, não é a melhor rua. A gente precisava ser visto de alguma forma. E aí alguém tinha que colocar a cara. E aí minha esposa falou, é você. Você que é o dono, você que vai colocar a cara, não tem outra pessoa não. E eu todo tímido, toda a vida, tinha vergonha, não queria fazer de jeito nenhum. Fiz o primeiro vídeo, ficou horrível, tenho esse vídeo até hoje, não olhava pra câmera, gaguejava pra caramba, uma timidez tremenda, queria que aquilo ali acabasse. E era um vídeo de um sorteio, a gente sorteando, porque a gente tinha acabado de fazer 2 anos de loja, e tinha que fazer um sorteio desses 2 anos, e aí... Depois dali eu fui fazendo aos poucos, de uma forma tímida, primeiro em primeira pessoa, só ouvindo a minha voz, e depois timidamente já mostrava o meu rosto, e fui fazendo isso. E aí a gente conseguiu bater quase 300 mil seguidores no Instagram do Esquina, no perfil profissional, mais 200 mil seguidores no TikTok, então a gente tem no perfil profissional 500 mil seguidores, e do ano passado para cá, eu falei, cara, por que não ajudar outros donos de restaurante? Mostrar o que a gente está fazendo aqui. Por que não melhorar o atendimento do Rio de Janeiro? Por que não levar esse tipo de atendimento que a gente faz aqui? Já que é uma dor que a gente fala tanto sobre a dor do atendimento. Por que não a gente mostrar como a gente faz? E aí eu fui procurando alguns meios de poder fazer isso. E o melhor deles foi o seguinte. Sendo eu mesmo. Sendo natural. Sabe por quê? Porque a gente está cansado de alguém vendendo. Parecer que está vendendo alguma coisa pra gente o tempo todo. Toda hora que a gente abre o Instagram, parece que alguém tá vendendo. O cara, opa, vai me vender alguma coisa. Vai me vender alguma coisa, eu não quero assistir. Quando tu vê alguém ali que não tá nem aí pra câmera, tá vivendo a vida dele, o cara fala, opa, quero fofocar isso aqui, quero saber o que é. Então esse é o game. Em 2026 e 2025, o game é esse, a naturalidade, ser você mesmo. Quando a gente entendeu isso, a gente entrou no jogo. Isso é fascinante, né? Tem gente que chama de lo-fi, você abrir a câmera... sem edição, aparecer. Na prática, é difícil. Vou falar por mim mesmo. Eu venho dessa escola da preocupação de fazer um vídeo elaborado, montar um cenário, um fundo, e eu sinto que o empresário ele ainda tem essa trava de aparecer. Porém, é o que mais conecta. Hernandes, a gente está falando sobre um momento de tecnologia. IA, ferramentas, automações, totem. Como é que combina tudo isso dentro de um restaurante, na tua opinião, com isso que você está trazendo, que é quase que simplificar a receita do bolo para algo que, cara, eu vi tua espontaneidade aqui em gravar o vídeo, virou a câmera, é quase que quanto menos eu preparar, quanto mais for natural, melhor. Só que ao mesmo tempo a gente tem hoje esse movimento tecnológico de aceleração. Como é que mistura isso? Voltando ao primeiro assunto, cara, a vida não é perfeita. Existem suas falhas, existe o que é certo, a gente vai corrigindo no meio do caminho. E a rede social, o Instagram, é exatamente isso, é um recorte da vida real. A vida não é perfeita. Então eu não vou acompanhar quem é 100% perfeito. Isso, não, pelo menos pra mim, não entrega a verdade. Quando o cara só coloca a perfeição ali o tempo todo, não entrega a verdade. A minha esposa é um grande exemplo. Cara, eu vou te dar o exemplo dela, ela cresceu absurdamente no Instagram pelos stories que eu pegava dela e comecei a jogar no feed. Por quê? Olha o que acontece, olha que engraçado. No Stories, a gente comunica com as pessoas que estão ali, que a gente já conhece. Então a gente se sente mais intimidade de falar com eles, falar a verdade e tal, vão aceitar, então eu falo. No feed, eu tenho que estar perfeitinho, porque vamos mostrar para outras pessoas que eu não conheço, então tem que estar tudo perfeitinho, o cenário, a maquiagem, tudo. O que ela fazia? No Stories, ela fazia uns 30 stories por dia, contando ali as frustrações e as felicidades dela do dia. Super natural, os stories super enganjavam. No feed, ela se maquiava todo, olhava pra câmera, criava um roteiro e gravava. Era outro personagem. Não enganjava, e aqui enganjava. Eu peguei os stories dela, sem ela saber, comecei a salvar e comecei a postar nos stories. Em 30 dias, ela saiu de 2 mil seguidores para 10 mil seguidores. Porque era verdade. Ela estava entregando o que era verdade. O jogo da internet é exatamente esse. O feed é o novo Stories, o Reels é o novo Stories. Então é você entregar a verdade, querer deixar de ser perfeito demais, ser você.
Quem é ser você, quando você é você, passa mais credibilidade para quem tá do outro lado. Mas tem uma quebra de objeção quando é uma pessoa física, representando ou não uma marca, e uma marca por trás. Você acha que o empresário hoje ele usa a rede social do restaurante dele para aparecer nessa naturalidade, mostrar bastidor, ou ele usa o perfil pessoal? Porque eu acho que isso é uma dúvida que deve vir com frequência. Caramba, né? Que pergunta, irmão. Que pergunta maneira. Por quê? Todo restaurante tem uma cultura. E ela é criada, na maioria das vezes, pelo dono. Ela é a essência do dono. É você entrar dentro de um restaurante e sentir ali que aquele restaurante tem uma verdade. Tu entra ali dentro e fala, cara, esse restaurante aqui tem uma essência. Tu sente no sorriso das pessoas, da forma que as coisas são colocadas ali, tudo com cuidado. Fala, caramba, isso aqui é diferente. É diferente de você entrar num restaurante onde está todo mundo de cara feia. É um outro tipo de cultura. Então é um outro tipo de essência. Esse restaurante não tem uma essência, não tem um fundo. Quando você cria uma cultura muito forte, por exemplo, que é o caso do Esquina, eu estou falando sobre atendimento e falando sobre cuidar das pessoas o tempo todo. Agora imagina, o dono do Esquina indo a um outro restaurante e tratando mal o funcionário. Então é um recorte da vida, exatamente. Você só está dando uma extensão de quem é a sua marca. Cara, eu comunico que a minha marca é uma marca de tênis esportivo e aí todo mundo aqui faz esporte, precisa comprar esse tênis e tudo mais. Sou dono dessa marca. Mas, cara, eu não faço esporte nenhum, vivo comendo fast food, vivo na noitada, tá totalmente desconexo. Agora, se tu é um cara que você faz um Ironman da vida, se você se cuida, se você cuida da sua saúde, conecta completamente. Concorda que faz sentido eu postar nas redes sociais porque eu tô conectado com a minha marca? Então, eu me conecto com a minha marca exatamente por isso, porque eu sou esse cara, pô. O Hernandes é uma extensão do Esquina, o que a gente criou. Eu vou aos restaurantes, eu faço questão de tratar todo mundo bem porque eu sou esse cara. Eu quero cuidar das pessoas em todos os instantes. Legal demais. Agora, eu acho que isso deve acontecer, devem te perguntar isso. E quando é o contrário? E quando é um empresário mais low profile, ou ele não quer aparecer no Instagram por uma questão até de segurança, a pessoa não quer se expor, ou escolha mesmo, eu sou um cara que não quero aparecer por trás da minha marca, ou eu sou um empresário que invisto em restaurante, mas o meu negócio principal é outro. Qual é a tua recomendação para esse empresário? Ele tem que eleger um porta-voz, um funcionário, um gerente, pode ser alguém externo, ou ele usa um avatar hoje com tecnologia, ou não, ele vai por um outro caminho de comunicação? Quem me pergunta o seguinte, fala, Hernandes, eu tenho vergonha, tenho medo, não sei se eu vou conseguir entrar no digital. Eu falo para ele o seguinte, a internet não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Se você precisa da validação alheia, tem medo do que vão falar, tem medo que se vão te chamar de blogueirinho, isso não é para você. Agora, se você decidiu empreender, tu já saiu dessa faixa, tu deixou de ser todo mundo, tu já tá fazendo diferente. Por que não explorar isso? A gente tem um grande exemplo aí, a Cacau Show, por exemplo, com o dono, a filha, CIMED não é diferente, e tem vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Os grandes empresários do mercado estão alavancando suas marcas no digital. Faz sentido eu ficar atrás, eu alavancar uma outra pessoa, colocar alguém na minha frente, colocar alguém para falar sobre a minha marca, sendo que ninguém melhor do que eu para falar sobre a minha marca, sobre a minha verdade? Porque verdade, cara, verdade só tem uma só, não tem duas, três verdades, não, verdade é uma coisa só. E quando você conta como é que você fez aquilo ali do seu jeito, a essência é muito maior, a validação é muito maior. Então eu acho que, cara, é uma parcela que você está deixando na mesa. Vai dificultar. A gente vive, pessoal, hoje, né, e eu acho que isso é nítido, eu tenho isso na veia porque eu trabalho com uma agência de performance para donos de restaurante. Então, essas ferramentas de aquisição de cliente novo, elas são parte da minha rotina e é nítido o quanto é cada vez mais caro você captar um cliente novo. Seja através do tráfego, seja através de mídia externa, a própria conversão entre plataformas, a gente fazer um cliente do marketplace para um canal próprio, o cliente de uma loja para o delivery. E quando a gente fala sobre isso, de conexão, de aparecer, é quase que um marketing gratuito, entre aspas, porque o alcance de um conteúdo genuíno, ele é muito maior, ele não tem custo, ele tem um custo de
tempo, dedicação, quebra de timidez, praticar, tem que fazer errado, mas ele vai numa direção que hoje eu diria que é quase que uma necessidade para uma marca ter uma essência. Eu falei isso recentemente na rede social, da quantidade de empresários que procuram a gente para abrir um negócio e puramente para dar lucro, puramente para tirar dali resultado financeiro. E quando você toca nesse ponto de por que você montou? O que esse negócio tem por trás? Qual é o teu diferencial? Ah, não tem diferencial, tô montando uma padaria porque pão todo mundo come. Você pode até ganhar dinheiro com isso. Acho que dá. Mas esse negócio nunca vai ser gigante. Esse negócio nunca vai ter clientes embaixadores, clientes fãs. Você pode ter cliente satisfeito, mas cliente fã, eu acho que você precisa desse lado, esse resumo do que a gente trouxe aqui no podcast. Hernandes falou com muito domínio, com muita precisão. Eu espero que muita gente que está acompanhando aqui, que busque, né, contato. Daqui a pouco o Hernandes vai falar um pouco como ir mais a fundo nesse tema, com treinamentos, capacitações. Estava me explicando um negócio muito legal. E eu acho que você tem que tentar. Você tem que botar a cara, você tem que aparecer, principalmente se você está passando por um momento delicado. Às vezes o empresário ele fala, pô, meu negócio está indo mal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar tráfego, eu tenho que fazer eletromídia, eu tenho que fazer panfletagem, eu tenho que fazer promoção. Talvez o que você tenha que fazer é mostrar para o teu cliente por que você montou aquele negócio, como você cuida das tuas pessoas, o carinho que você vê por trás. A rede social ela ainda é muito fria hoje no mundo do food, né? O que você acha disso, cara? A gente tem É até legal, outro dia eu postei um Reels de algo que a gente faz desde o início. Eu já trabalhei na cozinha. E aí eu sei como que é ruim estar ali naquela pauleira, naquele calor danado. Ninguém tá ali porque ama, irmão, na verdade. As pessoas não vão pro trabalho porque ama. Elas vão ali por um porquê. Todo mundo tem o seu porquê. Cara, eu quero fazer uma faculdade, eu tô aqui por conta do meu filho. Existe um porquê. E tu tem que achar esse porquê de cada um. Por que eu tô falando isso? Eu já trabalhei numa cozinha 10 horas da noite, num sábado, numa sexta-feira, e eu sei o quanto que é ruim. E aí, o que eu faço geralmente eu faço no meio daquela, pra quebrar, pra dar aquela quebra de expectativa. Geralmente tem 10, 8 pessoas ali dentro da cozinha, tá na pauleira, correria, todo mundo gritando, eu vou lá dentro, pego umas 8 cervejas, boto na boqueta, 10 horas da noite, pau quebrando, o pessoal, valeu, não sei o que e tal. É um reconhecimento, cara, não é muita coisa, mas é algo que dá um plunge, fala, cara, tem alguém preocupado com a gente, sabe? Isso faz muita diferença. E aí a gente resolveu fazer um Reels sobre isso, falei, cara, vou postar isso, quer saber? Fiz um Reels, bateu mais de 2 milhões de visualizações. Cara, se meu patrão fizesse isso por mim, eu seria muito mais feliz, que não sei o quê. Cara, percebe como esse detalhe faz muita diferença? Percebe que os primeiros fãs, os teus primeiros clientes são os teus funcionários? Esses caras não vão sair falando mal da tua marca. Esses caras vão levantar a tua marca. Inclusive, a gente já teve problema do pessoal brigar na rua porque alguém tá falando mal dos 500 funcionários querer brigar com o pessoal na rua. Existiu. Então, cara, tem para todos os lados. E quando tu faz isso dentro, isso replica. O cara tá com um sorriso no rosto para atender o teu cliente final. Porque o teu primeiro cliente é o teu funcionário. Você tratou ele bem, ele vai tratar bem o teu cliente. Ele vai voltar ali pelo garçom, ele vai voltar ali pela marca, pela forma que a gente tratou o filho dele, como eu dei de exemplo. Por todos esses detalhes, ele vai ganhando essa confiança na marca. E quando você começa a replicar isso, seja no digital, seja ali no presencial, seja num evento, o cara fala, cara, eu participo disso aí. Eu sou cliente dessa marca aí, eu já fui nesse lugar. Eu sou real, fã dessa marca. Aí você vai criando fãs, cara, você vai criando comunidade. As pessoas vão te recomendando para outras pessoas. Por quê? Tem até um dado da Abrazel que fala que um cliente satisfeito, ele fala de 1 a 5 clientes satisfeito. Um insatisfeito, ele fala de 20 para mais. Eu acho que esse número é muito maior. Toda vez que a gente tem uma insatisfação em algum lugar, a gente quer, cara, não vai não, porque a gente quer preservar os nossos amigos. Cara, não vai não, porque lá não é legal. Então, a gente tem lá dentro do Esquina, as duas únicas coisas que o cliente não pode fazer dentro do Esquina. A primeira delas é sair sem pagar. Isso não pode. A segunda é destratar alguém. E a terceira que o nosso garçom não pode deixar acontecer é o cliente sair insatisfeito. Então, se ele não fizer essas duas coisas aqui,
Todo o resto que ele fizer, ele não pode sair insatisfeito. Ele pode chegar ali insatisfeito, sair insatisfeito, jamais. E para isso a gente vai usar todas as ferramentas. Vai dar o produto, vai dar a conta, vai conversar, vai perguntar como é que tá o filho, como é que tá o cachorrinho. A gente vai personalizar. Porque tudo que a gente consegue encantar, a gente personaliza. E tudo que a gente consegue criar processo, a gente padroniza. E é diferente de não ter uma experiência negativa, porque se você quer ser perfeito, você também vai se frustrar. Eu já tive experiências como consumidor de ter sido... Tudo chegou errado, só que a forma como isso foi resolvido foi tão profissional que eu saí de lá satisfeito, surpreso e passei a recomendar aquela marca, porque passa uma segurança de que você vai ser bem tratado. No delivery, que é muito meu universo, a expectativa é muito diferente, né? O game do delivery é um game diferente do salão. E hoje isso é pesquisa do IFB, pesquisa do iFood, pesquisas assim muito grandes, que é muito claro, o consumidor ele hoje está mais preocupado em se der um problema, vão resolver? Como vão resolver? Eu posso ter a segurança de que se eu pedir e chegar errado, vão me reenviar? Isso vale mais do que até chegar quente, chegar rápido. Delivery do esquina, como é que você joga, Exato. como é que você joga isso para dentro do delivery? Exato. Quando a gente vai comprar no digital, qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu quero comprar alguma coisa no digital. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Avaliação. Comentário. E avaliação. A gente vai ver, cara, por quê? A gente tem medo do erro. Por que o cliente sempre escolhe o mesmo hambúrguer, o mesmo produto? Porque ele tem medo do erro. Cara, eu não vou perder minha grana, eu vou perder meu tempo, eu tenho medo do erro. Eu vou sempre àquele restaurante porque eu tenho medo do erro e eu sei que aqui vai ser muito bom. Então, quando você ganha essa confiança dele, essa credibilidade, ele vai te recomendar. Ele precisa dessa confiança. E como é que a gente consegue entregar isso no delivery? Como é que a gente consegue entregar essa hospitalidade onde você mesmo falou que é muito mais difícil para poder fazer isso? O Esquina é uma marca de salão. Ela nasceu no salão, ela foi criada para ser no salão, ela entrou como uma hamburgueria, mas sempre com a marca de restaurante. Eu nunca quis ser uma hamburgueria gourmet ou uma hamburgueria artesanal. A gente tinha um produto hambúrguer. Mas eu queria dar experiência para o meu cliente, porque o natural na maioria das hamburguerias é você chegar, virar de costas para o balcão, comer seu hambúrguer e ir embora. Não tinha experiência. Experiência é para restaurante. Quer ter uma experiência melhor, vai no restaurante. O game hoje não é esse mais. E a gente já trouxe isso lá de trás. Quando a gente entrou no delivery, como é que a gente vai fazer para replicar isso no delivery? Como é que a gente vai fazer? É a grande pergunta. E aí a gente empaca, a gente para de novo nas pessoas. Como é que a gente vai entregar experiência se a gente não personalizar? Se a gente não entregar isso com pessoas. E aí a gente tem os motoboys, que são os nossos garçons, como você falou muito bem, que são eles que têm contato com o cliente. Porque a gente tem 10 anos lá. Tem muito cliente do delivery que nunca foi no meu salão, que não conhece nenhum garçom meu, não sabe como é que é a minha loja, mas ele conhece meu motoboy. Então ele tem responsabilidade de estar com o uniforme da loja, estar muito bem uniformizado, a bolsa, que é a bag, né, tem que estar ali muito limpinha, muito organizada para criar, para passar esse respaldo para ele. A gente tem o cuidado de entregar uma embalagem para entregar uma experiência para ele, que também é o mínimo. E aí a gente criou uma técnica lá que é a seguinte: toda vez que o motoboy vai entregar, ele tem a responsabilidade de se apresentar para o cliente, claro, igual no salão. Olá, muito boa noite, meu nome é Davi. E aí ele fala o nome da cliente, porque ele já tem o nome da cliente. Olha, tô com o seu pedido aqui, mas eu quero muito que você abra ele na minha frente agora para saber se tá tudo certo, porque senão a Ariane vai puxar minha orelha lá no delivery. E aí já quebra aquela expectativa, ela abre ali, diminuiu a expectativa de erro, e aí ela começou a falar, tipo, no próximo pedido ela elogiava: caramba, muito simpático o motoboy, ninguém me atendeu assim. Quando ela pede, ela fala: quero que o Davi venha aqui e tal. Porque já começa a criar essa conexão. A gente começa a criar esse laço. A gente já personalizou, entendeu? E poucas pessoas fazem isso. É por isso que eu falei, não é difícil, cara. É simples. As ferramentas a gente tem. Mas como você falou antes, o cara não fala nem com o motoboy dele. Como é que o motoboy vai fazer isso? Ele só quer lá entregar e fazer o serviço dele. É só por dinheiro. É simples, mas tem método. O motoboy ele não criou da cabeça dele esse roteiro. Bom demais. Hernandes, a gente está chegando próximo do fim do nosso episódio. Cara, eu continuaria falando aqui horas sobre esse tema. Acho que vai ter que ter um segundo episódio, com certeza, se você topar. Eu tenho uma pergunta para você. Você está no mundo do food service há quantos anos agora? 18 anos. 18 anos. Se você fosse recomeçar de novo, o que você faria diferente? E o que você, com certeza, reforçaria? Caramba, cara. Pegou de surpresa agora.
Bem difícil. O que que eu faria diferente, cara, do que eu fiz até agora? Cara, assim, eu cometi muito erro. Desde quando eu abri meu negócio, eu cometi muitos erros desde quando eu abri. Mas eu acho que foram os erros, acho não, tenho certeza absoluta que foram os erros que me trouxeram até aqui. Eu fui um cara que sempre errei muito rápido, sabe? Mas eu demorei para aprender isso. Eu demorei para aprender no meu 4º ano de loja, que eu aprendi que eu estava demorando muito para errar. Eu achei que eu já sabia tudo, porque eu já tinha vindo de restaurante, então eu já tinha sido, eu já tinha passado por todos os setores ali da cozinha, já tinha passado pelo salão e depois gerente. Então, para mim, eu já estava gabaritado para dominar um restaurante e eu não precisava de buscar conhecimento. Então, esse foi o meu maior erro. Então, eu fiquei 4 anos praticamente estagnado. Depois que eu comecei a buscar conhecimento, depois desses 4 anos, eu percebi que, cara, esse mundo é muito maior. E o meu negócio começou a crescer de uma forma gigantesca. Porque o mundo evolui o tempo todo, é muito rápido. Se você não estiver percebendo como essa evolução está acontecendo, você vai ficar para trás, cara. A gente estava falando há pouco sobre outras marcas lindas que ficaram pelo caminho porque não evoluíram juntos com o mercado. Então, a gente tem que acompanhar essa evolução do mercado. Então, esse foi o erro que eu cometi. A segunda pergunta eu acabei esquecendo. A segunda pergunta era o que você teria começado antes, o que você demorou para fazer, que se você começasse um novo negócio, ó, isso aqui desde o dia 1 é inegociável para mim. Então, desde o dia 1 inegociável, cara, é treinamento. A gente treinar, de fato, como que a gente quer que o nosso negócio funcione. Porque como eu tinha lá atrás, que eu achava que era o colaborador, o funcionário, a gente tem muito isso como dono, de achar que a gente explicou e achar que deveria ser daquele jeito, mas a gente não deixa muito claro o que a gente quer. Então, quando ele erra, a gente vai e cobra. Quando ele erra, a gente vai e cobra e nunca fica gravado na cabeça dele. A gente não dá treinamento para esse funcionário. E quando você começa a dar esse treinamento periódico, mostrar que aquele treinamento ali está dentro do seu script, que você vai fazer aquilo ali todos os dias, o game muda. Então, se eu tivesse começado esse treinamento que a gente faz hoje, de uma forma rotineira, a gente estaria muito, assim, a gente estaria muito maior, teria crescido muito mais rápido. Mas acho que faz parte do processo. Teria acelerado. Bom demais, galera. Falei pra vocês que ia ser alto nível. Hernandes, um bate-bola de perguntas diretas. O empresário hoje que quer abrir um negócio do zero, ele não entende nada de restaurante. Ele sentou aqui na mesa e vai te fazer uma pergunta. Quero abrir um negócio, tenho o valor para poder investir. Primeira pergunta, qual segmento você com certeza recomendaria e qual você não recomendaria? Eu ia falar, não entra. Cara, para fazer gastronomia, para fazer restaurante, para abrir um restaurante de fato, tem que gostar, cara. E quando eu falo restaurante, você deu o exemplo muito bem de que o restaurante foi criado na época da guerra, no século XVIII, é exatamente isso. O restaurante foi criado para restaurar as pessoas. Por isso o nome restaurante. E quando você abre qualquer negócio de comida, cara, é para restaurar as pessoas. A parada não é por dinheiro. Se você estiver entrando nesse negócio para grana, irmão, não vai acontecer, tá? Então, a primeira coisa que eu te diria é isso. Restaurante não é pelo dinheiro, tá? Tem que ter um propósito tem que ter um propósito por trás. Você tem que amar isso aqui que você faz. Tem o propósito, tô aberto a dedicar, a cuidar de gente, mas eu não sei qual é o segmento. Com a tua bagagem de quase 20 anos de food service, ó, esse segmento aqui hoje eu abriria um novo negócio, esse aqui eu não abriria. Você tem isso na ponta da língua? Cara, o que eu abriria hoje, assim, a tendência, o que está em alta hoje em dia, o que eu faria? Eu ia para a linha do saudável. Então eu ia conectar, provavelmente, carne com saudável, alguma hamburgueria ou um steakhouse, alguma coisa do tipo, mas com um modelo mais saudável, com um modelo mais vivo pra gente fazer. Inclusive, a gente tem um movimento chamado É Pra Isso Que Eu Treino, que a gente vai nas academias oferecer as nossas barras de proteína. E quais são as barras de proteína? Hambúrgueres artesanais. Então, a gente prega que é algo natural ali, que está acontecendo. Então, acho que quem está abrindo um negócio tem que olhar para esse mercado. O que está acontecendo agora? Como é que está sendo? Você tem que olhar para as bolhas. Porque hoje a gente tem grandes bolhas, né? Tem uns pequenos nichos ali, você tem que enxergar. Falar, caramba, qual é a bolha que eu quero conversar? Eu não vou conseguir conversar com todo mundo. Você tem que acertar esse nicho aqui e poder conversar. Eu acho que se você for para o fast food, para o modelo de hamburgueria tradicional, eu acho que não vai acabar, mas daqui a um tempo vai ficar um pouco
para trás, vai ficar saturado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que eu não abriria hoje era um bar, por exemplo. Cara, eu fui um cara que eu acordava, tomava 6 cervejas. Depois do almoço, mais 6. Para dormir, mais 6. Tudo tinha um motivo para mim para tomar cerveja. Isso desde quando eu abri meu negócio. Era para tirar o estresse, era para almoçar, tomar banho, tudo tinha um motivo. De janeiro para cá, eu não parei de beber. Por quê? Por quê? Comecei a me cuidar mais um pouco. 35 anos, com medo de morrer. Falei, cara, tem que cuidar dos meus filhos, tem que cuidar do meu filho, tem que cuidar da minha esposa. Se eu morrer, quem é que vai ficar com isso? Então, quem é que vai ficar com eles? Então eu falei, cara, tem que me cuidar. Meu gerente é outro exemplo. Meu gerente é um cara boêmio nato desde sempre. O cara tem uma barriguinha saliente, parou de beber, tá andando de bicicleta, faz 100 km de bicicleta. Então, cara, a gente tem que olhar para esse mercado. Faz sentido a gente abrir um bar hoje em dia, vender drink? Não sei se eu abriria, entendeu? É tendência, né? A gente vê... Eu acho que a comida pesada, o movimento de rodízio, ele já vem sofrendo e é um negócio muito mais desafiador. Bebida alcoólica vem diminuindo, porções muito grandes, fritura, são movimentos onde a gente vê retração de mercado. Hernandes, um livro para alguém que quer saber mais sobre todo esse tema. Você tem uma leitura obrigatória para o empresário que quer se comunicar melhor? Algum livro que você indica? Indico sim. É Hospitalidade Irracional. Eu não sou muito bom para decorar nome de autor, mas esse livro é sensacional e vai corroborar com tudo isso que a gente falou aqui. Legal. Então, se você está querendo sair da caixa, gostou desse tema, Hospitalidade Irracional. Eu não conheço esse, cara. Eu vou pesquisar. Bom demais. Obrigado. Hernandes, o empresário que está acompanhando a gente aqui no podcast, que quer se conectar contigo, que quer ir mais a fundo, você hoje... Está muito presente no digital, mas como que as pessoas fazem para chegar até você? Tem algum caminho? Então, a gente está no Instagram, @pai do esquina, né? Então já me segue lá, quem está aqui. E hoje eu sou mentor e sou palestrante. Então a gente se aventurou nesse mundo. Meu propósito lá atrás era melhorar o atendimento do meu bairro. Depois era capacitar as pessoas. E depois de um tempo era melhorar o atendimento do Rio de Janeiro. Hoje a gente está viajando o Brasil, levando hospitalidade, mostrando como que a gente fez, mostrando que isso é replicável, mostrando que a gente pode melhorar isso. Então a gente consegue fazer isso pelo digital, pelo Instagram, e a gente está viajando o Brasil palestrando. E além disso, a gente tem uma mentoria que chama Clube do Dono, que lá dentro a gente ajuda outros donos de restaurantes, que assim como eu lá no meu 4º ano estava perdido, achando que não tinha que mais buscar conhecimento, ou tá perdido, achando que o que ele tem que fazer, a gente pega na mão e vai do início até os dias atuais o que ele tem que fazer. E o empresário hoje que quer te contratar para treinar a equipe dele, você oferece esse serviço? Exatamente. A gente faz esse treinamento de equipe também. Além de palestrante, a gente faz um treinamento de equipe para atendimento e para toda a equipe no geral. Então a gente entra dentro do restaurante até para dar um senso de crescimento para quem está ali dentro. Para entregar, cara, você tem um porquê, tu não está aqui só por estar. Porque quando você está ali só por estar, parece só mais um trabalho. Parece que você está indo todos os dias. Então você tem que entregar para o teu colaborador que ele tem um porquê, que ele está ali, cara, que ele pode crescer dentro do teu negócio, que ali é só um degrau para ele alcançar o sonho dele. Então eu levo isso para ele e falo, cara, eu já tive no teu lugar. Eu fazia assim, assim, e eu fiz assim para estar aqui hoje. Então é dar esse senso de crescimento para ele, que muitas vezes o cara não tem nem tu pergunta para ele qual o sonho dele, ele não sabe nem o que é, cara. Nunca fizeram essa pergunta para ele. Legal demais. Hernandes, a gente está aqui na mesa 10 do A10 Talks e eu tenho uma pergunta para você pessoal, cara. Qual que é teu sonho hoje? Boa pergunta, cara. Eu vou até... me contaram uma história, cara. Assim, há pouco tempo eu ouvi uma história que me marcou bastante. Que foi a seguinte. Um cara... Eu não sou muito bom de nome, vou falar de novo. Um norte-americano que estudava em Harvard, um texano, terminou a faculdade e o pai dele deu R$1 milhão para ele. Cara, ó, terminou a faculdade, R$1 milhão, agora você faz o que você quiser, empreende, faz o que você quiser. Ele voltou pro Texas e começou a extrair petróleo. Extrair petróleo e o dinheiro estava acabando, não tinha mais para onde ir, porque lá nos Estados Unidos, quando o dinheiro acaba, a empresa acaba de fato, não é igual no Brasil. O dinheiro acabou, já era, tem que fechar. Então o dinheiro estava acabando e ele foi lá para poder fechar, parar as máquinas e ele falou, cara, vamos cavar mais 150 metros? Ele cavou esses 150 metros, jorrou petróleo, ele vendeu essa empresa por $1 bilhão, depois fez outra empresa, vendeu por mais $1 bilhão e esse cara fez um MBA. O MBA dele era para
conhecer como os empresários, a história dos outros empreendedores, dos outros empresários, assim como ele tinha uma história, como é a história dos outros. E ele começou a ouvir os caras de 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais e os 60 a mais. Mas o interesse dele era ouvir os 60 a mais. E aí ele tinha 3 temas ali, 3 perguntas que aconteciam no meio disso. E a primeira delas sempre conectava com o Midday. O que era Midday, né? Midday é uma palavra que... sentido, mas não tem uma tradução igual saudade. Saudade é só no português, não tem para outro país. Então, é mais como legado. Qual o seu Midday? E aí, a primeira pergunta que apareceu lá foi... tudo que você fez sentido? Que todos os 60 a mais falaram. Tipo, o que eles falavam era isso. Tipo, tudo que eu fiz fez sentido na minha vida? Era uma pergunta que eles faziam e eles tinham que responder. A segunda era, tipo, quem eu amei e quem me amou. Porque nesse caminho, como eu falei aqui sobre funcionário e tudo mais, a gente acha que tudo que eu tô falando aqui, eles podem estar me amando, pode ser legal, mas, cara, no meio do caminho tu pode acabar perdendo a tua essência porque tu quer crescer mais, tu quer franquear, o dinheiro te consome. Será que as pessoas estão te amando mesmo ou não? Quem eu amei e quem me amou? E no final era o sucesso tá na jornada, sabe? Depois disso tudo, o sucesso tá na jornada. Então, o sonho do Hernandes hoje, cara, eu já conquistei tanta coisa que eu nem imaginava que eu iria conquistar. Eu não tinha sonho. Quando se fossem perguntar, se o meu patrão sentasse comigo lá e falasse assim, Hernandes, qual o teu sonho? Não sei, mano, só quero viver, só quero acontecer. Depois que eu entendi que isso era possível, eu não tinha mais plano B, era só plano A e tinha que acontecer. E desde lá foi assim, só plano A, plano A, plano A, fazendo acontecer. Então, o meu projeto hoje, eu não quero escalar o Esquina, eu não quero fazer o Esquina abrir 10, 20 lojas e tudo mais. O meu sonho hoje, como eu já falei aqui algumas vezes, é melhorar o atendimento, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo. E se eu fizer isso, aquele Midday lá, o meu legado, eu acho que eu concluí. Legal demais. E, cara, tenho certeza que você está no caminho certo. Eu tenho visto empresários se inspirando nesse movimento, tomando coragem em aparecer no digital. Hoje eu fui bombardeado aqui de muitos insights. O episódio está muito valioso. Foi um prazer imenso conversar com você. Eu queria mais uma vez te agradecer. Queria aproveitar também para agradecer aos nossos patrocinadores, ao iFood, Brand, Repedil, Arco Foods, que se juntou agora ao time de apoiadores desse projeto, Andrade Oliveira, Gráfica Janara, que mandou esses objetos pra gente lindos, ao Nola, sistema de PDV, acho que eu não esqueci ninguém. Queria também agradecer a equipe que está aqui, que para fazer um podcast como esse, com qualidade de som, de imagem, a Daila, a Larissa, o Léo que veio aqui, aos nossos restaurantes queridos que mandaram o nosso coffee break. Gente, tá tudo lindo. Hernandes, obrigado de novo. Isso aqui é um MBA, cara. Isso é muito valioso. Você que é empresário, você está assistindo isso, compartilha com quem está empreendendo nesse segmento. Deixa comentário aqui, segue a gente no Instagram e vambora que é só o começo. Fechou, querido, irmão. Obrigado por ter vindo. Seja o primeiro de muitos encontros. Vambora, junto, cara. a 10 Talks, o molho que faltava para o seu negócio.